Primeiro passo, gente, eu escolhi aqui o quê? Uma base preta, né, fosca, porque o preto, ele é uma cor neutra, nas cores neutras elas harmonizam muito bem nos ambientes. E por que eu peguei uma base acetinada? Essa é uma peça de cerâmica que ela é muito bonita, tá? Então, ela já tem uma pegada mais contemporânea e mais descolada. Não é aquela peça feia, envelhecida, né? Que traz muita rusticidade. Por que, gente, que eu escolhi o preto? Porque o girassol, ele já tem uma cor bem intensa, né? Que é o amarelo. E o amarelo harmoniza muito bem com o preto, né? Já com o branco, acho que dá um contraste muito grande. Já com o preto, porque ele tem, né, gente, o miolinho dele, que é marrom puxando por um pretinho. Então, no meio é pretinho e ele tem um marronzinho. Então, sempre que a gente for escolher a nossa base, que é o nosso vaso, é importante o quê? Analisarmos as cores do nosso arranjo que a gente vai montar para definir os elementos que a gente vai compor. E hoje, gente, para deixar esse arranjo diferenciado e ele deixar ele mais bonito, descontraído, então eu peguei o quê? Nós vamos usar aqui os bambus verdes para deixar o quê? Trabalhar com altura. Eu vou explicar o passo a passo. Olha que lindo, gente. Eles são todos bem realistas, né? São todos de material de altíssima qualidade. Então, eles parecem bem naturais. Olha só que lindo. Nós vamos usar a folha Astilbe, tá? Para fazer essa composição. Por que eu escolhi a folha alongada? Porque o girassol, ele tem o formato de folha alongada. Então, toda vez que uma flor tem um formato a folha tem um formato, a gente procura escolher folhas que tenham similaridade com aquele formato. Aí eu escolhi depois esta folha aqui, gente, que é uma costela. Ela também tem esse formato mais alongado, mas ela tem um vazado, né? Então, não vou pegar só folhas sólidas. Depois, nós temos aqui a samambaia, que eu vou usar para montagem do arranjo. E nós temos o capim para dar movimento. E aí, nós temos aqui também, gente, o verde e amarelo, que eu vou usar um desidratado junto com o girassol. Por que eu vou usar essa tonalidade? Porque ela tem a paleta de cores que está presente aqui no meu girassol. Então, vai ser o ponto de luminosidade que eu vou dar aqui para o meu arranjo. Então, eu peguei o quê? Um degradê de cores, né? Então, eu tenho aqui uma nuance de verdes, desde os medianos claros até uma folha mais escura. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar as camadas para justamente mostrar como ele vai ficar bacana essa composição, fazendo o quê? Essas composições de trabalhar a questão da luz e da sombra do meu arranjo. Aí eu dou o quê? Profundidade para ele. Hoje, gente, para montagem do meu arranjo, eu escolhi então a argila. Eu vou usar a argila inteira, porque como o nosso arranjo ele vai ser altinho, né, gente? Então, a argila, ela vai todinha. Esse pacote, gente, ele tem 1 quilo, tá? Então, vou posicionar aqui, ó. Eu vou dar uma leve modelada nele. Eu vou achatar um pouquinho essa parte aqui, que é onde eu vou fazer a fixação das minhas hastes, certo? Aí eu deixo o meu tijolinho mais achatadinho para ele ficar bem firme, tá? Mas é pouca modelagem, porque ele tá praticamente pronto. Então, posiciono ele bem no meio. Eu acredito, eu não tenho aqui uma fita métrica para medir, mas eu creio que ele deva ter uns 23, 24 centímetros mais ou menos, tá? Esse vaso aqui, aproximadamente. Nós vamos pegar o quê? O papel, gente. Então, pode ser papel de embalagem, pode ser papel de calçados, que eu disse para vocês das parcerias, né? E pode ser jornal. Então, nós vamos começar fazendo a fixação aqui da nossa argila. Pessoal do YouTube, eu vou mostrar aqui, tá? Então, aqui, ó, bem no meio, começo a fazer a fixação bem lá embaixo e bem ao entorno da minha argila. Minha argila fica bem no centro. Lembrem sempre, gente, que é bem firme, tá? Bem firme. Lá embaixo, faço a fixação da minha argila.
Olha, gente, como tá ficando bem firme, tá? Porque depois a gente vira o arranjo, ele não cai, né? Então, vamos montar um arranjo que fica molinho, que vai cair, né, gente? Essa argila, ela tem essa cor, gente, em função do barro aqui, né? Então, aqui nós temos muito barro desse tom vermelho. Tem umas que são bem acinzentadas, mas eu gosto particularmente mais dessa aqui. Então, ela tem uma mobilidade da questão também da secagem, ela é muito boa, né? E ela modela muito bem. Olha, gente, que firme, né? Então, já tá bem firme a nossa base aqui. Eu nem terminei a parte de cima, mas olha só como tá firme, ó. Olha só, super firme, né? Eu vou colocar só mais um pouquinho para a gente colocar o nosso acabamento, que é o musgo. Aqui, gente, então já é suficiente, né? Fiz a minha base. Então, como é que a gente começa a montagem aqui do nosso arranjo? É como, gente, de trás para frente. Primeiro, antes de começar a montagem, eu separei aqui o musgo. Esses musgos, eles são naturais e são desidratados. Então, você tem a possibilidade também, quem mora em lugares afastados, que tem chácara, aqueles lajeados, ou fazenda, você consegue esse musgo, né, gente? Naqueles lajeados de pedra, então você consegue extrair, né? Esse aqui, ele sempre vem com uma sujeirinha, né, gente? As casquinhas, olha só que legal. Vem as casquinhas aqui da natureza, ó, porque ele é todo natural. Então, olha só que bacana, né? Esse aqui veio até com pena de passarinho, ó, junto, ó. Olha só. Aí, lembrando vocês que o musgo é na parte de fora. Então, na parte onde vai a argila, que é onde nós vamos fazer a montagem do arranjo, a gente deixa liberado. Para quê? Para que a gente consiga enxergar. Se você aproximar muito o musgo da base da argila, quando você for fixar as hastes, o musgo vai descer e muitas vezes ele trava, né? Trava a parte do caule aqui da flor. Então, sempre deixe liberado a parte onde você vai montar. Aí, no final, se faltar um pouquinho de preenchimento aqui, você coloca o restante do musgo no final para fazer o acabamento, sem problema nenhum. Então, vamos começar a montagem. Então, vou pegar os dois bambus, eles são do mesmo tamanho. Eu vou fixar a minha primeira haste. Então, vou fixar aqui nessa lateral. Um, gente, vai ser um pouquinho mais baixo e o outro vai ser mais rápido. Vocês estão com o caderno e a caneta de vocês na mão? Então, aqui, ó, deixei pouca coisa de diferença aqui, ó. Um mais baixinho e um mais alto. O mais alto é no meio, tá, gente? O mais baixo é para fora, tá? Eu sou apaixonada pelo musgo, né, gente? Eu acho que ele deixa o arranjo sempre elegante. Vocês viram aqui, né, gente, que ele abriu as taquarinhas, os taquaras não, os bambus, eles ficam um pouquinho abertos, né? Eles não ficam firmes. De repente, às vezes, quando a gente vai fazer a colocação. Então, o que que você pode fazer? Você pega um pedacinho de barbante e você corta e faz uma amarração aqui neles para eles ficarem unidos, tá? Aí vai ficar bem legal. Eles vão ficar bem juntinhos, que essa é a ideia, deles ficarem unidos e juntos. Agora, gente, eu vou começar também, começo de trás, tá? E vou pegar a minha folha astilbe aqui, tá? E vou colocar a primeira folhinha para fazer o fundo do meu arranjo. Então, aqui, eu já deixei elas cortadas no tamanho, mas, novamente, você faz a medição, corta com alicate, vê o tamanho que você deseja montar o arranjo. Então, como ela já está cortada, eu vou posicionar ela na parte aqui de trás do meu arranjo. Vocês viram que ela é lisa, né? Então, nessa parte de trás, eu vou deixar os elementos lisos. E aí, o que que eu vou fazer? Para dar um pouquinho de movimento no meu arranjo, e eu vou fazer um cruzamento de folhas, né? Então, eu vou pegar essa menor, tá? Vou modelar ela, fazer aquela curvatura bem linda, bem natural, e eu vou posicionar ela do outro lado. Olha aqui, ó.
do outro lado aqui do meu arranjo. Gente, o movimento, ele é sempre de dentro para fora. Olha, bem curvado para parecer bem natural. Então, aqui estão as primeiras folhas aqui do arranjo para ele ter essa curvatura bem natural. Não é, gente, achatar a folha. Tem gente que não faz essa curvatura aqui. Tem gente que achata a folha. Então, a folha fica caída, né, gente? Ela fica dobrada para baixo, fica horrível. Então, não é legal. Então, é bacana você fazer essa curvatura e vai modelando ela. Agora, gente, eu vou posicionar os meus queridos girassóis, né? Para direcionar e depois eu vou colocar as outras folhas, tá? O que eu vou trabalhar aqui? Então, eu tenho 3 girassóis. São só essas 3 flores que eu vou usar. Eu não vou usar nenhuma outra flor na montagem do meu girassol. Então, também, eu vou medir aqui a altura que eu desejo. Então, esse aqui, ele vai ficar maior. Eu vou posicionar ele bem próximo aqui, o meu bambu. Então, ele vai ficar nessa parte de trás aqui, ele maior, que é a primeira flor que eu vou colocar. Aí aqui, gente, eu tenho mais 2 flores, né? Então, novamente, eu vou posicionar a maior, ela sempre vai ficar no meio, tá? Ela fica no meio. E a mediana, eu vou trabalhar o quê? Uma triangulação aqui no meu girassol. Então, a mediana, eu vou colocar ela do lado, deixando a parte de fora mais baixa e não a parte de fora mais alta que a de dentro. Então, tem gente que erra muito, tem gente que coloca essa parte de fora mais alta do que a de dentro. Aí fica horrível, né, gente? O arranjo não fica harmônico. E agora aqui eu meço também novamente e vou posicionar a minha outra flor aqui do ladinho. Então, eu fiz o quê? Uma triangulação, né? Trabalhei aqui os 3 tamanhos, olha só que lindos, né? E percebam, gente, que essa folha, ela está com as mesmas tonalidades, parecidas, né? Tem a mesma matiz de cores aqui do meu girassol. Então, não fica aquelas cores contrastantes, né? Que muitas vezes a gente usa também os elementos que não ficam bacanas, que contrastam muito, e aí não fica o quê? Essa harmonia visual, certo? Eu tenho aqui nessa parte de trás, eu tenho aqui essa parte que eu botei a folha lisa aqui e coloquei a folha lisa aqui. Então, vou pegar esta costela, gente, que é a folhinha de costela, e eu vou posicionar ela aqui na parte de trás para fazer o que? Esse fechamento de trás. Olha só que bacana. Aí eu faço os cruzamentos, né, gente? Então, eu deixo a folha lisa e venho com uma folhinha mais trabalhada nesta posição. A outra folha, gente, eu vou modelar ela, tá? Um pouquinho e vou posicionar ela aqui, ó, neste ladinho aqui, do outro lado. Então, não vou deixar as duas do mesmo lado, porque aqui eu já tenho uma folhinha lisa, né? Então, eu tenho que um equilíbrio visual, tá? E eu tenho um outro ponto de cor aqui do meu arranjo de girassol. Agora, gente, vamos lá para colocar mais uma folha aqui no nosso arranjo. Vocês viram que tem essa parte de trás aqui que não que está faltando, né? Uma folhinha aqui também. E aí eu vou colocar esta samambaia na parte de trás. Percebam que a samambaia também ela é mais alongadinha, né, gente? Então ela vai ficar muito bonita aqui nessa parte de trás para fazer este fechamento aqui do meu arranjo. Olha só que bacana. E todos, gente, sempre você mede, né, as alturas para você posicionar na altura certa. Agora, gente, faltou aqui, né? Nós temos essa parte da frente para preencher, então ficou um vazio aqui nessa parte da frente. Depois essa aqui eu modelo ela um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com movimento
saindo aqui dessa parte de trás para frente, né? Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu vou modelar, então, coloco os dedos nessa parte de baixo, tá? Aí eu modelo, gente, com o dedão na parte de cima e faço uma curvatura. Só que essa curvatura eu vou girar um pouquinho a folha. Então, eu deixo ela reta na frente e eu vou girar ela para o lado. Porque essa folha, ela vai sair de dentro do meu vaso e ela vai avançar para a lateral. Como se ela fizesse uma curva assim, ó. Ela vai entrar e vai sair e abraçar o meu vaso por trás. Olha só que incrível, tá? Aí eu coloco ela aqui, ó. Ó, posiciono aqui e a folha vai abraçar o meu vaso. Olha que lindo, gente, essa curvatura aqui, ó. E ela vai encontrar o meu arranjo aqui nessa parte de trás. Vocês viram que bacana? Olha só. E ela vem, gente, o que eu falo para vocês, né? Não é apertar a folha, mas sim posicionar ela para que ela fique mais altinha. E quando ela fica mais alta aqui, ela sai para dentro e faz essa curvatura, ela preenche automaticamente esses espaços vazios aqui. Então, você não precisa encher de elementos na montagem do arranjo. É só uma questão de você aprender e saber quais as técnicas que você usa para modelar, para colocar as folhas certas, né? Não terminou, tá, gente? Para colocar as folhas certas para fazer a composição e dar o quê? Movimento, dar fluidez no arranjo para que ele fique elegante e bonito. Agora, gente, vocês perceberam que tem um buraquinho aqui, ó, nessa parte do arranjo, né? E o que eu vou usar? Eu vou usar o quê? Um desidratado, justamente aqui nesse ponto, para trazer o quê? Uma luminosidade para o meu arranjo aqui, ó. Olha que ponto de luz bonito que eu trouxe aqui para o meu arranjo de girassol, né? Ficou lindo, né, gente? E agora tem esse espacinho aqui também que eu quero dar mais movimento, que ficou um buraquinho aqui. Eu vou pegar o meu capim, gente, e eu vou posicionar ele bem aqui no meio para dar um pouquinho mais de leveza aqui e movimento no meu arranjo, tá? Então, olha só que bonito que ele ficou, né? Deixa eu só dobrar essa folhinha aqui um pouquinho mais. E esse capinzinho, ele desce, ó. Então, ele fica bem nessa parte de trás. E a folhinha modela aqui na parte da frente. Então, eu consigo enxergar todos os itens, né, do meu arranjo de girassol. E eu alonguei ele com os bambus, com as taquaras. Mas eu utilizei todas as folhas condizentes, né? Que elas se encaixam super bacana com o meu arranjo de girassol.